paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Jean Anderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre, navegando uma nova jornada com vocês, sobre um tema muito especial. Estamos iniciando o segundo trimestre da CPAD em 2022. Vamos trabalhar nessa classe sobre os valores do reino, o reino de Deus. E eu espero que Deus em Cristo trabalhe no seu coração, onde nós vamos aprender sobre a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Essa lição ela é comentada pelo pastor Osiel Gomes. E é claro, gente boa, nós vamos estar aqui com você, ministrando aula por aula, te ajudando a crescer em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes, discipulado dinâmico. Tem muita coisa boa aqui no canal. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. E se você é professor da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos, eu tenho um material muito legal que pode te ajudar a poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas. Se você estiver interessado na minha aula, no esboço que eu preparo, nos slides que nós possuímos para poder dinamizar as tuas aulas da Escola Bíblica Dominical, você pode ter acesso a esse material, se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. O Facilita EBD é a nossa plataforma que tem uma proposta de assinatura trimestral, onde você vai encontrar esses recursos, aula por aula, slide por slide, além do que quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns recursos, como por exemplo, nosso workshop de pregação que está imperdível, vai te ajudar a crescer em Jesus, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito legal, vai te ajudar a entender a dinâmica da Escola Bíblica, te ensinar também a preparar uma aula da EBD, além do que nesse trimestre nós estamos agregando a grade de bônus para poder te ajudar, o nosso treinamento de evangelismo e discipulado, que está imperdível também. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Então vamos deixar de conversa. Vamos para a aula de hoje. O link com as nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Então vamos lá, vamos aprender em Jesus. Hoje nós estamos iniciando uma nova jornada com você nesse segundo trimestre da CPAD em 2022. Essa lição ela é comentada pelo pastor Osiel Gomes, onde nós vamos estudar sobre os valores do reino de Deus. A aula de hoje é a lição de número 1, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Nesse trimestre, nós vamos trabalhar uma perspectiva muito legal sobre a importância do reino de Deus na nossa leitura interpretativa pentecostal. E eu espero que Deus em Cristo ministre ao teu coração. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar com algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que a própria lição traz para você é o nosso textuário. Você precisa fazer a leitura do textuário com os teus alunos. Ele está localizado em Mateus capítulo 5, versículo 11. Leia esse texto com os teus alunos. Apresenta também a verdade prática. Se você fizer isso, vai dinamizar a tua aula. Olha, não esqueça de fazer isso. Leia com os teus alunos a leitura bíblica em classe, que está localizada hoje no seguinte endereço: Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. Leia esse texto compassadamente, compartilhe os versículos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. A proposta da nossa lição é exatamente estudar os valores do reino de Deus, a partir da perspectiva do Sermão do Monte. Olhar para o Sermão do Monte é entender muito bem o conteúdo da mensagem de Jesus, o conteúdo da pregação de Jesus, da visão sobre o reino de Deus. Então nós, como crentes pentecostais, precisamos partir para essa linha de pensamento, que é proposta do pastor Osiel Gomes.
Esse detalhe também traz uma importância muito relevante para o nosso crescimento em Jesus, porque quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós entendemos exatamente essa visão do reino de Deus. E observar a respeito do reino de Deus, falar a respeito do reino de Deus, é falar da essência da pregação de Jesus, das parábolas de Jesus, do ensinamento de Jesus. Quando nós estudamos o valor do reino de Deus, nós compreendemos que falar sobre o reino de Deus não é se ater somente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós encontramos princípios sobre esse reino. E na aula de hoje eu vou mostrar isso para você. No Novo Testamento, nós encontramos também esse reino de Deus sendo propagado nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, assim como também o Evangelho de João. Nas próprias cartas de Paulo, Paulo traz uma essência muito grande a respeito da visão do reino de Deus. Em Apocalipse, nós entendemos essa visão do reino de Deus. Então, olhar para o reino de Deus é compreender que nós vamos estar estudando esses valores que não são somente valores de linha escatológica, mas são para o presente também. É a nossa maneira de pensamento, é a nossa cosmovisão cristã. E inicialmente nós precisamos trazer clareza para você. Você precisa compreender que quando você estuda e lê o Evangelho de Mateus, você vai encontrar o Mateus utilizando duas terminologias para o reino de Deus. Primeiro, ele utiliza a terminologia reino dos céus, assim como também reino de Deus. Os demais evangelistas, por exemplo, Marcos, Lucas, João, o próprio apóstolo Paulo já traz essa visão aí de reino de Deus. Somente Mateus traz essa perspectiva de reino dos céus. Isso é muito simples, pelo fato de Mateus estar escrevendo, direcionando o seu texto, direcionando o evangelho para irmãos que são de linhagem judaica, para os judeus. E os judeus valorizam muito o nome do Senhor, muito o nome de Yahvé. E eles não utilizam o nome do Senhor de qualquer maneira. Daí ao entendimento de compreender muito bem o que Mateus está fazendo. Mateus está demonstrando que o reino dos céus é a mesma coisa que o reino de Deus para os irmãos que são de linhagem judaica. A gente vai explicar isso para você de forma bem clara, mostrando também texto por texto. E é claro que nós precisamos trazer isso para a sala de aula. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você a expressão reino dos céus. Ela aparece somente no Evangelho de Mateus 34 vezes. Se você quiser utilizar essa informação para utilizar em sala de aula, vai te ajudar muito. Também você percebe que a expressão reino de Deus, ela vai aparecer exatamente 5 vezes no Evangelho de Mateus e nos demais evangelhos ela já é utilizada de forma mais comum, já é mais clara nos demais evangelhos. Porém, essa terminologia reino dos céus e reino de Deus está falando da mesma coisa, ou seja, são sinônimos. O próprio evangelista Mateus, ele utiliza essas duas expressões, reino de Deus e reino dos céus, até mesmo juntas. Você vai encontrar essa referência bíblica em Mateus capítulo 19, versículos 23 e 24, e entender muito bem que essas terminologias são sinônimas e falam da mesma coisa. Você percebe também, em comparação com os outros evangelistas, quando você pega o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 3, e compara com Lucas agora, capítulo 6, versículo 20, você vai perceber que estão falando também da mesma coisa. E a expressão mais comum para poder explicar o que Mateus está fazendo, por exemplo, em demonstrar que ele descreve reino dos céus e reino de Deus, é porque Mateus está escrevendo um texto, um evangelho direcionado para uma igreja que é uma comunidade judaica. Daí, então, essa reverência ao nome do Senhor. Kraim Blomberg, ele destaca o seguinte a respeito dessa perspectiva que estamos trabalhando com você. Ele traz uma ênfase estudando o Evangelho de Mateus de forma bem clara. E por que eu vou trazer isso aqui para você nessa perspectiva de sala de aula? Porque nós vamos estudar sobre os valores do reino, nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte está localizado em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E nós vamos tentar detalhar isso para você na ótica de Mateus. Além do Sermão da Montanha, todo o Evangelho de Mateus traz uma ênfase muito clara sobre as pregações de Jesus. Conforme Kraim Blomberg, nós percebemos a demonstração da pregação do reino de Deus em todo o Evangelho de Mateus.
Vamos dividir então e demonstrar para você as maiores pregações de Jesus no Evangelho de Mateus. A primeira está localizada exatamente nesse texto que nós estamos estudando, que é o Sermão da Montanha, capítulo 5 ao 7 de Mateus. Você pode fazer essa anotação e apresentar para os teus alunos. Ali nós vamos encontrar a ênfase, os valores do reino de Deus. A segunda pregação, e também muito importante, que Jesus apresenta no Evangelho de Mateus, também descrevendo, relatando a respeito do reino de Deus, está presente lá no capítulo 10. Essa pregação é um ensinamento de Jesus voltado para os discípulos, para o discipulado, a visão de Jesus sobre o discipulado no reino de Deus também. Então, se você analisar o capítulo 10 de Mateus, você vai perceber Jesus ensinando os discípulos os valores do reino agora através do discipulado. A terceira pregação de Jesus sobre a perspectiva do reino de Deus presente no Evangelho de Mateus está lá no capítulo 13, onde nós vamos encontrar Jesus agora traçando uma sequência de parábolas sobre o reino de Deus, sobre a perspectiva, sobre a ótica do reino de Deus. Então, até nas parábolas, nós encontramos o conteúdo do reino de Deus. Glória a Deus por isso. O quarto grande sermão de Jesus, ou a quarta grande pregação presente em Mateus, está localizada agora lá no capítulo 18. No capítulo 18, nós vamos perceber Jesus ensinando sobre os valores do reino de Deus e, ao mesmo tempo, falando sobre humildade e perdão. Isso está presente na ótica do reino, está presente nessa perspectiva de Jesus sobre o reino de Deus. E você precisa apresentar isso também para os teus alunos. O quinto grande sermão, ou a quinta grande pregação de Jesus, está localizada agora em Mateus capítulo 23 ao 25. Mateus 23, 24 e 25. Onde Jesus agora traz uma perspectiva escatológica sobre a visão do reino de Deus. Ele fala sobre as últimas coisas, sobre os últimos dias e demonstra que o reino de Deus também está presente ali. Essa perspectiva é muito legal e pode te ajudar a crescer em Jesus também. Pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, ele traz para a gente essa perspectiva a respeito do Sermão da Montanha, que é a alma do Evangelho, ou o Sermão do Monte, que é a alma do Evangelho. O Sermão do Monte demonstra essa alma do Evangelho, essa essência do Evangelho para a gente. E quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, Jesus, vendo as multidões e os discípulos, passou a lhes ensinar a respeito do reino de Deus. E qual é o nosso papel como crentes pentecostais? Falar a respeito do reino de Deus, o reino dos céus, conforme Mateus diz. E isso traz para a gente uma riqueza teológica profunda. Russell Champlin, ele chega a destacar exatamente essa definição a respeito do reino de Deus e quando Jesus então decide subir ao monte para ensinar as pessoas, ao Monte das Beatitudes, como é conhecido hoje. Isso está presente em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos analisar esses capítulos, vamos dividir hoje em sala de aula também a perspectiva, como é que você divide esse sermão. E é claro que o Evangelho de Mateus também demonstra essa visão da maneira do viver cristão. Então, o Champlin, estudando sobre essa perspectiva, ele destaca, o Sermão da Montanha demonstra a maneira do viver cristão, a maneira do viver discipulador, a maneira do viver em Cristo. Que você também viva em Cristo. Glória a Deus! John Stott, também estudando a respeito do Sermão da Montanha, ele também deixa claro para a gente outra perspectiva sensacional. E por que eu estou trazendo isso para você? Para você entender que tem muita gente estudando a respeito desse tema também. O John Stott chega a dizer exatamente que Jesus está pregando para os discípulos, está ensinando para a multidão não ser igual ao mundo, para os discípulos não ser igual ao mundo. A influência de Jesus nessa ótica do reino é fantástica. Observe o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 8. Está escrito, é um ensinamento, palavras do próprio Jesus. Não sejam iguais a eles. Jesus está se referindo ao público judaico religioso daquela época que estava perdendo os valores do reino, tinham se desviado do propósito de Deus, e o nosso propósito é demonstrar exatamente essa riqueza em Cristo. Jesus, ele proclamou o reino de Deus a toda criatura.
anunciou esse reino para influenciar até a nossa cultura. E eu espero que o Senhor Jesus ministre no teu coração. Você seja a boca de Deus nessa ministração. E se eu estou te ajudando, deixa aí um comentário. É muito importante você fazer isso também, porque nos ajuda. Deixa teu likezinho também. Então vamos agora para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre a estrutura do Sermão do Monte. Primeiro, nós precisamos compreender que Sermão da Montanha, Sermão do Monte ou Sermão das Beatitudes é a mesma coisa, gente. Lucas até chega a chamar esse sermão de Sermão da Planície. Então, tem uma estrutura bem simples. E eu vou tentar detalhar isso para você, descrevendo também aqui em sala de aula. Já detalhando, o primeiro subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto. Por que Sermão do Monte? Pastor Aziel Gomes chega a comentar que o Sermão do Monte ele foi pregado em cima de um monte próximo a Cafarnaum. O Monte das Beatitudes ele existe. Ele está localizado geograficamente falando próximo a Cafarnaum e próximo também à cidade de Tabigar. É importante você ter essa perspectiva aqui. É claro que nesse primeiro subtópico nós não vamos apenas demonstrar para você essa figura de linguagem, esse ensinamento geográfico somente onde se localiza o monte. Nós precisamos entender muito bem que é exatamente nesse monte, o Monte das Beatitudes, que Cristo então traz um dos principais ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre a essência do evangelho, como o próprio pastor Aziel Gomes procura demonstrar para a gente. Van Viersen chega a comentar a respeito do Sermão da Montanha no seu comentário, destacando muito bem que o Sermão do Monte, infelizmente, às vezes é muito mal interpretado. Algumas pessoas não entenderam sobre a essência do Sermão do Monte. Algumas pessoas olham para o Sermão do Monte e dizem: o Sermão do Monte fala só sobre o plano da salvação. E não é só isso, sobre o plano da salvação. Outras pessoas chegam a dizer: olha, o Sermão do Monte serve para você seguir e ir para o céu. Olha, não é só isso que o Sermão do Monte trata. Outros ainda chegam a dizer que é o trabalho de Cristo para uma ordem mundial. O Sermão do Monte vai além disso. Vai muito além dessas compreensões que estamos trabalhando com você. Ele traz uma essência genuína do Evangelho. Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 20, você encontra a chave da essência do Sermão do Monte. Que chave é essa? Você traz, então, esse entendimento para a tua compreensão. O tema central do Sermão do Monte é tratar a respeito da verdadeira justiça de Deus entre os homens. Essa é a perspectiva do Evangelho presente ali. Isso por quê? Porque os líderes religiosos dos dias de Jesus apresentavam a justiça, mas não era uma justiça verdadeira. Jesus, então, utiliza o Sermão do Monte, glória a Deus, para apresentar a verdadeira justiça do reino de Deus, que é totalmente diferente da justiça corrompida desse mundo. E a justiça do Senhor Jesus, ela é verdadeira e essencial, totalmente diferente da dos homens. A dos homens começa de fora para dentro. A de Cristo começa de dentro para fora. Essa essência muda você a partir da conversão, a partir da nova vida com Cristo. Muda você na essência do seu caráter também. Essa é a proposta do reino de Deus. Qualquer que seja as possíveis aplicações para o reino de Deus, nós precisamos ter clareza sobre isso. Então, ao analisar nesse primeiro subtópico, nós precisamos demonstrar que o Sermão do Monte também serve para hoje. Os valores do reino de Deus servem para hoje também. Jesus está à procura de verdadeiros discípulos, e você é um discípulo, eu sou um discípulo, que vivam na essência o verdadeiro valor do reino de Deus, que propaguem a essência do evangelho. Jesus, ele transmitiu a mensagem do reino de Deus para cada pessoa como indivíduo, como discípulo, e não somente como um crente religioso. Os ensinamentos do reino de Deus devem ser ensinados, vividos e repetidos pelos discípulos de Cristo, compartilhando com novas vidas a partir dessa perspectiva do Novo Testamento. Jesus, ele compartilhou o reino de Deus com seus discípulos, para que os seus discípulos também compartilhassem conosco. Então, a essência do reino é falar do Cristo, da verdadeira justiça de Deus, da verdadeira de estar com Cristo. Observe a essência desse reino de Deus. E eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, por gentileza, vamos avançar então.
vamos para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: a estrutura do Sermão do Monte. Como é que a gente pode dividir o Sermão do Monte se você pegar do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus? Como é que você pode dividir e utilizar esse recurso em sala de aula? Pastor Osiel Gomes chega a comentar da seguinte maneira, que o Sermão do Monte ele deve ser compreendido de forma a valorizar exatamente a autoridade de Jesus. Então, quando nós estudamos o Sermão do Monte, nós precisamos valorizar então a autoridade de Jesus. Ele é o centro. Ele chama pessoas para viver a partir da nova vida na perspectiva do reino de Deus, pelos padrões do reino de Deus. Deixa eu te contar, Jesus está chamando você para viver a partir da perspectiva dos valores do reino de Deus. Russell Champlin, dividindo a estrutura aí do Sermão do Monte, ele destaca que o Sermão do Monte pode ser dividido então em 4 grandes blocos. Se você pegar o capítulo 5, gente boa, até o capítulo 7 de Mateus, você pode fatiar esses capítulos em 4 grandes blocos, entendendo aí a partir de temas. Que temas são esses? Deixa eu dividir para você. O primeiro tema que você vai encontrar está no capítulo 5, que é exatamente as bem-aventuranças. Capítulo 5, versículo 1 ao 12. Nesse capítulo 5, você vai encontrar as mensagens de Jesus sobre a verdadeira espiritualidade, sobre a maneira de viver espiritualmente a partir dos valores do reino de Deus. Essa perspectiva também demonstra para a gente as qualidades para a alma. Ou seja, aquela mensagem do versículo 1 ao 12 é para você em Cristo, tem que nascer em você, de dentro para fora. A segunda divisão do Sermão do Monte, que nós encontramos a partir da perspectiva do Russell Champlin, está no capítulo 5, versículos 7 ao 48, onde nós vamos entender agora uma comparação entre o Sermão do Monte, ou seja, a lei de Jesus, com a lei de Moisés. Ele pega padrões da lei de Moisés, Jesus pega padrões da lei de Moisés, ensinamentos da lei de Moisés, princípios da lei de Moisés, e compara agora com os novos padrões do reino de Deus, com a nova aliança, com a visão de viver exatamente nessa perspectiva espiritual em Cristo. Por exemplo, o próprio Moisés, ele ensinava a respeito do jejum, da oração, a respeito de dar esmolas. Jesus chega com uma nova perspectiva, demonstrando exatamente uma vida devocional. Você precisa viver de forma devocional e exclusiva para Deus se você quer ser uma bênção a partir da perspectiva dos valores do reino. A terceira grande divisão que o Russell Champlin apresenta para a gente nessa estrutura está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, agora, versículo 1 ao 18, onde nós vamos encontrar agora os valores do culto. No Sermão da Montanha, nós encontramos agora os valores do culto a Deus, onde Jesus começa a demonstrar as verdadeiras colunas do reino de Deus. Jesus começa a mostrar essa devoção exclusiva na adoração, na atitude. Ele começa a demonstrar que a nossa adoração envolve também a nossa atitude, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de nos envolver em família, de sermos discípulos de Jesus, de adorarmos a Deus de forma espetacular. É tão interessante que na oração do Pai Nosso, Jesus ele acrescenta algo fantástico ali. Na própria oração está escrito: venha o teu reino. Ele ensina os discípulos a orarem clamando pelo reino de Deus. A quarta grande divisão que nós encontramos agora no Sermão da Montanha está localizada no capítulo 7 do próprio Evangelho de Mateus. E a gente vai fatiar isso para que você compreenda. Dividindo vai ficar mais fácil. Nessa quarta grande divisão, nós vamos encontrar agora temas variados. Jesus começa a ensinar agora a respeito de elementos da vida do homem. De que maneira? Ele começa a trabalhar exatamente uma perspectiva fundamental do homem. Aquele que faz parte do reino, aquele que é discípulo de Jesus, deve evitar criticar os outros. Isso está presente lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. Outro tema que você vai encontrar é que aquele que é discípulo, ele deve viver de forma discreta e não utilizar ensinos profanos, coisas profanas para a sua vida. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 6. Você também vai perceber
que aquele que é discípulo de Jesus, ele deve exercer no seu coração uma vida de oração ardorosa, fervorosa. Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 11 agora. Você também vai encontrar a regra áurea do evangelho, onde Jesus começa a ensinar que se você deseja ter uma vida abençoada, então aquilo que você deseja para você, deseje também para os outros. E se você deseja para o outro, isso também acontecerá com você. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Jesus começa a utilizar também uma série de metáforas, pequenas parábolas, aonde ele começa a destacar agora esse contraste entre o que é bom e o que é mal, entre o que é bênção e o que não é bênção, a partir da ótica do reino de Deus. Observe, por exemplo, Jesus começa a mostrar entre as duas estradas, os dois caminhos, o caminho que leva para o bom e o caminho que leva para o mal, onde está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Jesus também mostra ali nessa sequência os dois frutos, o fruto bom e o fruto mau. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Você também vai encontrar agora os dois fundamentos, o fundamento bom, fundamento que edifica você, e o fundamento que destrói a tua casa. Está lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Então nós vamos perceber nessa perspectiva dessa divisão, essa ótica do reino de Deus para o crescimento do discipulado, para o crescimento da igreja, para o teu crescimento em Jesus. Eu espero estar te ajudando. Já avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata agora sobre o seguinte assunto. A quem se destina então o Sermão do Monte? Pastor Osiel Gomes chega a comentar que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos e à multidão. Então, o foco exatamente aqui é aos discípulos. Você pode perceber lendo Lucas capítulo 6, versículo 20. Um direcionamento da mensagem do reino está exatamente nessas perspectivas dos valores presentes aqui para os discípulos. Então, o discipulado está presente na perspectiva do reino de Deus. William McDowell, em seu texto Discipulado Verdadeiro, que eu vou trazer como dica de leitura no final da aula, ele destaca que o verdadeiro caminho do discipulado, ele inicia a partir dessa ótica do reino de Deus. E como a gente pode entender exatamente essa ótica do reino de Deus? Em primeiro lugar, você precisa entender que aquele que faz parte do reino de Deus, a partir do discipulado, ele reconhece que é uma pessoa pecadora e também reconhece que estava perdida sem a salvação em Jesus. E agora, com Cristo, ele passa a ser uma nova criatura. Em segundo lugar, estudando sobre o Sermão do Monte, especialmente sobre as beatitudes, você percebe lá no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que você não tinha condições nenhuma, eu não tenho condições nenhuma de comprar a salvação com os nossos recursos. Olha, por exemplo, o versículo que está descrito lá no Sermão das Beatitudes. Bem-aventurados sois vocês, pobres de espírito. O sentido daquele texto, conforme John Stott destaca para a gente aqui, não é, por exemplo, no sentido de pobreza financeira. É no sentido de olhar para si e reconhecer, mesmo com todos os recursos que você possui, mesmo com todos os títulos que você possa ter, mesmo com todo o dinheiro arrecadado, que você não tem condições de comprar a salvação é oferecida de graça. E aquele que reconhece essa dádiva, sabe que é pobre, pobre de espírito, e entende que a graça de Deus é fundamental para você. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, você precisa entender, a partir dessa perspectiva, que para fazer parte do reino de Deus, você precisa reconhecer também a obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, glória a Deus. Por causa disso, nós então fazemos parte agora do reino de Deus em Cristo Jesus. Nós também aprendemos nessa perspectiva que para fazer parte do reino de Deus, nós precisamos crer pela fé, mediante a fé somente na obra salvadora de Jesus. Então, olhar para essa perspectiva do reino é entender que nós somos discípulos. Você é discípulo, eu sou discípulo. Pega isso e compartilha em sala de aula. E ser discípulo é aprender com Jesus e se tornar um imitador de Jesus. Se tornando imitador de Jesus, você está aprendendo com Cristo, porque discípulo é aluno. A palavra discípulo, ela aparece, ou discipulado, ela aparece nos evangelhos de uma forma muito clara,
praticamente 269 vezes no Novo Testamento, onde nós vamos aprender muito bem que discípulo é aquele que tem um professor, que tem um mestre. E quando nós olhamos para o discipulado, nós aprendemos com Jesus que temos esse mestre que é o Cristo, e aprendendo com ele, nós crescemos, nós avançamos, nós nos desenvolvemos para a glória de Deus. Um discípulo é um aluno dedicado que procura aprender do Cristo, do seu mestre, como está escrito lá em Marcos capítulo 4, versículos 33 ao 34. Você pode ler esse texto também. O discípulo é aquele que tem um acesso privilegiado a Jesus. Você tem um acesso privilegiado a Jesus. Jesus está te chamando não só para ser crente, mas para ser discípulo. Discípulo de Cristo, servindo a Cristo, servindo também os valores do reino de Deus. E olhar para essa perspectiva que Cristo traz aqui é entender a riqueza do Evangelho. Cada crente deve ser um discípulo. E ser um discípulo de Jesus é caminhar como Jesus. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O próprio Paulo traz essa perspectiva de discipulado, de visão do reino, lá nas suas cartas. Nós percebemos também Tiago, o apóstolo Tiago, trazendo para a gente essa perspectiva de viver para o reino, de viver um verdadeiro discipulado, de viver uma vida cristã genuína. Isso está presente em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sabe o que eu quero te dizer hoje em sala de aula? Deixa Deus te usar na escola bíblica. Apresenta os valores do reino de Deus, edifique vidas para a glória de Deus. E se eu estou te ajudando, comenta aí. Já avançando, vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Russell Shedd, comentando a respeito das bem-aventuranças, ele destaca que as bem-aventuranças, lá no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, demonstram para a gente exatamente essa essência do Evangelho e demonstram exatamente o caráter dos filhos de Deus. Aquele que é filho de Deus, ele segue essas bem-aventuranças. É fantástico entender isso aqui. Nós precisamos aprender que as bem-aventuranças, elas são verdadeiras bênçãos para aqueles que são filhos de Deus. A palavra bem-aventurado, ela significa o termo feliz. Então, quando você lê bem-aventurados são aqueles que choram, você está entendendo. Felizes são aqueles que choram. Agora, esse negócio é uma contramão, né? Como é que você é feliz porque chora? O sentido que o Russell Shedd traz para a gente aqui é fantástico. O choro aqui que é apresentado na escritura não é o choro do luto, pelo fato de você perder alguém, pelo fato de você perder um emprego, pelo fato de você perder algo. O choro que é apresentado aqui é o choro da alma. É aquele choro que você olha para você, glória, e reconhece que você é pecador. Reconhece o teu passado, que é um passado distante da presença de Deus. Reconhece que você estava distante, longe, dominado pelo pecado, mas agora, quando você olha para trás, você sente vergonha do teu passado e agora em Cristo você é nova criatura e reconhece o amor de Cristo. É esse o choro que nós olhamos. Olhamos para o texto das bem-aventuranças e reconhecemos pela fé, como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Gálatas também demonstra essa riqueza do fruto do Espírito, demonstrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que se encaixam aqui. Vamos detalhar isso hoje? O primeiro subtópico do segundo ponto trata agora sobre o seguinte assunto: o que são as bem-aventuranças? Pastor Osiel Gomes comenta que as bem-aventuranças são o resultado da felicidade na vida do crente, diante de qualquer circunstância. Enfrentando um problema, enfrentando uma luta, você é feliz porque está em Jesus. Você está em Cristo porque você é discípulo dele. E pelo fato de ser discípulo, você tem então a certeza da tua salvação. John Stott chega a dizer que as bem-aventuranças enfatizam o caráter da conduta do cristão, a maneira do viver cristão, de forma profissional, de forma familiar, em vida social também. Isso é fantástico entender na aula de hoje essa perspectiva sobre as bem-aventuranças. Pastor Hernandes Dias Lopes também fez um comentário a respeito das bem-aventuranças. Ele destaca algo que achei importante apresentar para você. As bem-aventuranças não são qualidades adquiridas, não são qualidades adquiridas pelo esforço humano. Você não pode comprar as bem-aventuranças com aquilo que você faz.
Mas as bem-aventuranças são resultado da graça de Deus, da bênção de Deus sobre as nossas vidas, pelo fato de nos tornarmos discípulos de Jesus a partir da perspectiva da salvação. As bem-aventuranças não é uma retribuição pelos méritos humanos, mas as bem-aventuranças são resultado da graça de Deus sobre você. As bem-aventuranças não são resultado a respeito da perspectiva da nossa obediência aos preceitos da lei, mas as bem-aventuranças são o resultado da nossa obediência a Cristo, ao reino de Deus, ao querer de Deus como discípulos de Jesus. Russell Shedd chega a comentar que as bem-aventuranças são então a introdução do Sermão da Montanha. Nesses 12 versículos do capítulo 5, versículo 1 ao 12, você vai perceber a introdução de todo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 de Mateus. E as bem-aventuranças são a introdução desse sermão. O significado dessas bem-aventuranças é uma mensagem voltada, direcionada para os discípulos. Jesus colocou aqui exatamente os discípulos na mira dessa mensagem. Você também é discípulo de Cristo, está na mira das bem-aventuranças. Jesus direcionou as bem-atitudes exatamente para os discípulos. Observe o capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Aqui nós percebemos que Jesus apresenta essa perspectiva para que os discípulos então passem a proclamar, a anunciar a salvação, a mensagem do reino de Deus. Isso faz parte também do nosso ministério em Jesus. Nós somos chamados para anunciar essas bem-atitudes. Não é aqui um recurso do bem-estar físico, mas é sim uma mensagem fantástica para anunciar o cristianismo, para anunciar o reino de Deus, para anunciar as obras da salvação. Jesus escolheu discípulos para proclamar então as bem-atitudes, para proclamar a essência do reino de Deus. Jesus escolheu você, que está me assistindo, que está com a gente na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pelo teu carinho, por você estar aqui com a gente, caminhando toda semana conosco na IBD. Jesus nos escolheu para anunciar as boas obras da salvação. O alvo do Sermão do Monte está no capítulo 5, versículo 48. Você percebe aqui esse reflexo da santidade em Jesus, de termos uma vida agora como filhos de Deus. Você é filho, eu sou filho, você é filha, eu sou filho de Deus. Estamos caminhando em Cristo. As bem-aventuranças sistematizam a lei de Cristo. Se você comparar com os 10 mandamentos, as bem-aventuranças trazem essa perspectiva dessa lei de Cristo. O Sermão da Montanha traz essa perspectiva dessa lei moral, do viver cristão hoje, no mundo em que nós estamos inseridos hoje, presente no dia a dia. Realmente Jesus traz o Sermão do Monte para causar um impacto no mundo, um impacto sobre você como discípulo dele. Avançando, espero estar te ajudando. O segundo subtópico da nossa lição, aqui no segundo ponto, trata agora sobre o seguinte assunto: o reino de Deus e o seu caráter. Pastor Hernandes Dias Lopes é enfático em afirmar que o cristão, servo de Cristo, é muito feliz. Você é feliz por causa da salvação em Jesus. Eu sou feliz por causa da obra da salvação em minha vida. O mundo não pode conceder essa felicidade. É por isso que você encontra o texto bíblico dizendo: bem-aventurados, felizes são aqueles que servem a Cristo, que sofrem perseguição, que estão com sede e fome de justiça. A mensagem do reino de Deus, especialmente nas bem-atitudes, nas bem-aventuranças, demonstra agora o domínio de Cristo. Falando aqui de uma forma bem clara, está demonstrando para a gente a soberania de Deus. E o reino de Deus traz para a gente um conceito muito amplo. Então, olhando para toda a Bíblia, nós encontramos a visão desse reino de Deus, não só aqui em Mateus, mas encontramos nos demais evangelhos, em todo o Novo Testamento, nas cartas paulinas.
Deixa eu te contar, nós encontramos também a perspectiva do reino de Deus no Antigo Testamento. Sabe o que eu quero fazer contigo agora? Para que você leve esses recursos para a sala de aula, para demonstrar de forma pautada pela Escritura, que tem base no reino de Deus, que faz parte da nossa pregação, você encontra até no Antigo Testamento. Vamos analisar isso com você. Vamos demonstrar agora qual é a essência da perspectiva do reino de Deus só no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Vamos trabalhar no Antigo agora. No Antigo Testamento, se você começar a analisar, por exemplo, desde a entrada de Israel em Canaã, você percebe agora a perspectiva da visão do reino. O povo é governado por Deus no período da teocracia. Essa visão do reino demonstra o Senhor conquistando todas as nações, naquela perspectiva teológica lá atrás. Quando você pega agora também o período da monarquia, o período em que os reis assumiram Israel, você vai perceber que aquele rei que andava conforme a vontade de Deus, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Olha para Davi, por exemplo. Você vai perceber dentro da escritura que a visão da realeza, que a visão da teocracia, que a visão da soberania de Deus está presente até mesmo no período do reinado da monarquia. Deus então presente, governando, orientando os reis, guiando o seu povo. É a visão do reino presente lá no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, se você pega os profetas do Antigo Testamento, você vai perceber que os profetas anunciavam a chegada do Messias, o rei. Os profetas anunciaram a chegada do Rei dos Reis. Observe Isaías. Isaías fala do nascimento do Messias. Observe os demais profetas menores. Eles falam do grande dia do Senhor, o dia vindouro do Senhor. O Daniel, ele cita a respeito da chegada do reino de Deus. Isaías fala a respeito da chegada do reino de Deus, ao ponto de detalhar que quando o reino de Deus vier, num sentido escatológico, até os animais selvagens terão comunhão uns com os outros e com as crianças também. Olhar para a perspectiva do Antigo Testamento é ver no Antigo Testamento o reino de Deus. Vamos analisar agora essa perspectiva no Novo. Como é que o Novo Testamento trabalha, então, o reino de Deus? Os judeus, por exemplo, na época de Cristo, eles têm uma perspectiva a respeito da chegada do Messias como um rei político-militar. Um rei que dominaria, por exemplo, sobre os romanos no Novo Testamento e governaria somente a Judéia, traria uma libertação para os judeus. Só que quando Jesus vem no Novo Testamento, glória a Deus, ele demonstra que a visão do reino não é somente uma visão raquítica como essa, que o reino de Deus começa não de fora para dentro, mas de dentro para fora, se preocupando com cada indivíduo, com você. Jesus vem demonstrando que a verdadeira libertação para o povo não era uma libertação de guerra física, mas era uma libertação espiritual dos seus pecados. E Jesus traz essa libertação no Novo Testamento. Quando nós analisamos, como estamos fazendo, o Sermão da Montanha, entendemos a partir da ótica de Mateus que Jesus agora traz essa perspectiva sobre o reino de Deus da esperança. O reino de Deus é apresentado com esperança aqui. Gente, se tu pega, por exemplo, se você pegar, por exemplo, as cartas de Paulo, pegar Apocalipse, você vai encontrar a esperança da chegada desse reino. Esse reino que é um reino escatológico, que se estabelecerá no milênio, mas ao mesmo tempo está presente hoje, quando anunciamos Cristo, quando vivemos para Cristo, quando vemos os milagres acontecerem, são sinais desse reino hoje, desse reino que está chegando, o reino de Cristo, que nós fazemos parte como igreja. A partir da perspectiva do reino de Deus, que fala em essência da justiça, o reino de Deus no Novo Testamento é uma justiça generosa, glória a Deus, totalmente diferente da justiça corrompida dos homens, totalmente diferente dessa justiça que é pecadora. De que maneira nós podemos ver, então, o reino de Deus hoje, presente, então, no nosso dia a dia, a partir das páginas da Bíblia? O reino de Deus, hoje, ele surge no coração, a partir do momento em que você aceita Jesus como teu Salvador. Ele nasce no teu coração, de forma interior. Quando você, então, reconhece os teus pecados e reconhece o domínio de Cristo. Observe as beatitudes quando você encontra exatamente o termo no versículo. Bem-aventurados são aqueles que são pacificadores. Essa ideia de ser pacificador é aquele que proclama a paz.
é aquele que anuncia o domínio de Cristo. E o reino de Deus, ele nasce no nosso coração. Vamos observar alguns versículos, por exemplo, de que maneira ele vai nascer no seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele nasce em você, como proclamador desse reino. Observe também Mateus capítulo 17, versículo 20. O reino de Deus não vem com a experiência ou aparência exterior. Esse reino nasce de forma interior em você, no teu coração. A segunda maneira que você encontra a chegada do reino hoje é também demonstrada na vida cristã. Observe o que está escrito também em João capítulo 3, versículo 3. É necessário que você nasça de novo. Deixe ser dominado por Jesus para experimentar esse reino. A terceira maneira que aprendemos a respeito do reino de Deus, dessa chegada do reino de Deus na expressão de hoje, está na igreja. A igreja é uma anunciadora desse reino de Deus. Você fazendo parte da igreja, você então anuncia esse reino. Observe o que está escrito, isso é função da igreja, lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma ou de modo nenhum, vocês entrarão no reino de Deus. Essa mensagem é referida à igreja. Nós não podemos nos envolver somente nas práticas religiosas como os fariseus que perderam o foco. Mas o nosso papel é proclamar o reino. Observe o que está escrito também em Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso aqui é função da igreja. Então, se nós nos decidimos a anunciar o reino, nós precisamos proclamar esse reino como igreja de Deus. A quarta maneira está presente em toda a criação, a visão do reino. A criação proclama sobre a chegada do reino de Deus, acredita nessa chegada. E olha o que está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está no meio de vós, está presente entre nós. Quando nós anunciamos o reino, esse mesmo reino que está presente agora, ele também é um reino escatológico, que se estabelecerá no mundo a partir do milênio, quando as pessoas conhecerão a força do reino de Deus de forma espetacular, quando o mundo e toda a natureza reconhecerá o domínio de Jesus, ele com a sua igreja governando sobre a terra. Já avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: os súditos do reino. Você é súdito do reino de Cristo. Pastor Osiel Gomes comenta que se nós praticarmos as qualidades do reino de Deus, seremos reconhecidos como filhos de Deus. Então, a partir do momento que você passa a praticar as qualidades do reino, você é reconhecido como filho de Deus. O conceito do reino de Deus, ele não pode ser tratado de forma restrita. Pega isso aqui. Mas esse conceito do reino de Deus traz um significado específico, gente. A maneira de viver sobre o domínio, sobre a soberania de Cristo. É aceitar a soberania de Cristo sobre você a partir da ótica da salvação. Do começo ao fim da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a soberania de Deus. Deus sendo apresentado como um rei supremo, Senhor dos senhores, glória, e nós servimos a ele. Olha o que está escrito, por exemplo, em Salmo 103, versículo 19. Observe também em Salmo 113, versículo agora 5. Observe o que está escrito em Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35. Mateus, agora, capítulo 5, versículo 34. Efésios, capítulo 1, versículo 20. Colossenses, agora, capítulo 1, versículo 16. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Apocalipse, capítulo 7, versículo 15. Você vai perceber, do começo ao fim, na Bíblia, nós encontramos a essência desse reino, do domínio de Cristo, de Deus sendo esse rei soberano. O significado dessa visão do reino é um reino que está presente agora. E como discípulos, nós somos, então, súditos desse reino. Fazemos parte desse reino de Deus. Nesse sentido, nós não podemos desassociar a salvação do discipulado do reino de Deus. Os discípulos são aqueles que são salvos e têm uma íntima comunhão com Jesus, têm uma íntima comunhão a partir da ótica da salvação, que você também tem essa comunhão com Cristo. Então, nós somos salvos a partir da perspectiva de Cristo, do amor de Cristo, da obra de Cristo no Calvário. Que Deus use você na escola bíblica. Se eu estou te ajudando, você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula,
manda esse vídeo para ele ou para ela, ou então compartilha na tua rede social. Vamos falar a respeito do reino de Deus edificando vidas. O terceiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: somos bem-aventurados. O conceito do reino de Deus, a partir da ótica de Jesus, pode ser trabalhado também de forma didática. Como assim a gente pode entender esse conceito de forma didática? Deixa eu mostrar para você. Primeiro, o reino de Deus é o reconhecimento da soberania agora de Jesus sobre a nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 10. Faça essa leitura com os teus alunos. Segundo, o reino de Deus envolve, então, essa completa salvação sobre as nossas vidas, ou seja, esse reino traz para nós bênçãos espirituais, além de bênçãos materiais. Esse reino, ele traz para nós essa maneira do viver cristão. Observe Mateus capítulo 10, agora 25 e 26. A igreja também é uma comunidade de filhos, ou seja, discípulos desse reino. A igreja é uma comunidade de cristãos. E fazendo parte dessa comunidade de cristãos, então anunciamos esse reino. Olha, só dá para ser discípulo ligado a uma igreja. Essa visão de ser discípulo desigrejado não se cabe aqui. Discípulo é aquele que participa da comunhão, koinonia. Tem que partir o pão junto, tem que caminhar com Cristo, tem que estar ligado em igreja. E a autoridade é dada para a igreja. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 16, versículo 19. A liderança da igreja recebe essa autoridade como discípulos de Jesus e anunciadores do reino de Deus. O reino de Deus também traz para nós uma vida de bem-aventuranças, de vivermos conforme os padrões do reino de Deus, de vivermos conforme a graça de Deus sobre nós e o poder final do domínio de Cristo sobre a nossa vida. Mateus capítulo 25, versículo 34. Entendendo isso aqui, o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: a beatitude na vida dos salvos. A verdadeira felicidade, a partir da ótica do reino de Deus, não está centrada no ser ou no ter. O mundo propaga isso, que a felicidade está centrada no ser ou no ter. Mas a verdadeira felicidade do reino de Deus, e é essa que estamos proclamando para você, ela está centrada na salvação. Oh, glória! Na comunhão que nós temos com o Senhor. Você é feliz porque você é salvo em Jesus? Porque Cristo resgatou você? Se você é, comenta aí, compartilha isso com a gente. A salvação e a verdadeira felicidade, ela é compartilhada pela fé. É por isso, gente, que o cristão, enfrentando problemas, decepções, lutas, é feliz. Totalmente diferente a partir da ótica desse mundo. O cristão enfrenta essas dificuldades confiando em Cristo, porque a nossa fé é fundamentada no Cristo. Ele é o centro da nossa felicidade. Dietrich Bonhoeffer, no seu texto Discipulado, ele destaca que o verdadeiro discipulado está centrado na salvação. E a partir do momento que você aceita o Cristo, há um rompimento com a velha natureza. A velha natureza que nos guiava para o pecado morre a partir do momento que você tem encontro com Cristo e segue a Cristo pela ótica da salvação e anda conforme a obediência do reino, no padrão do reino, seguindo então essa ótica do discipulado cristão em Jesus. William McDowell, no seu texto O Verdadeiro Discipulado, ele destaca para a gente algumas situações importantes que precisamos entender a partir dessa ótica do reino, do domínio de Cristo sobre a nossa vida nesse discipulado. Por exemplo, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele reconhece o amor supremo de Jesus sobre a sua vida, e isso é felicidade. Lucas capítulo 14, versículo 26. O verdadeiro discípulo de Jesus é feliz porque nega a si mesmo. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 24. O verdadeiro discípulo de Jesus é feliz porque escolhe, em obediência, levar a sua cruz como Jesus fez. Mateus capítulo 16, versículo 24. O verdadeiro discípulo é feliz porque ele gasta a sua vida em servir a Cristo. Ele dedica o máximo do seu viver para Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 24. O verdadeiro discípulo, ele tem um amor fervente por Cristo, ele sabe que pertence a Jesus. Você pertence a Jesus, eu pertenço a Jesus. João capítulo 13, versículo 35. O verdadeiro discípulo tem uma fé inabalável na palavra do Senhor. Ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é a visão liberal que diz que a Bíblia contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos edifica porque é a mensagem do próprio Cristo que anuncia o reino.
Olha o que está escrito em João capítulo 8, versículo 21. E o verdadeiro discípulo, ele é feliz porque ele abandona tudo para seguir Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 33. Avançando para a gente fechar a aula de hoje, segundo e último subtópico do terceiro ponto, trata agora sobre o seguinte assunto: a prova de que o cristão é bem-aventurado. Pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, ele destaca para a gente que essa visão do reino de Deus, ou do Sermão do Monte, demonstra agora que o nosso viver carnal passa a ser agora dominado pelo Espírito, o Espírito Santo ou o domínio de Cristo. Isso é fundamental para a nossa ótica cristã também. O discípulo é aquele que ama Jesus, que ele está nesse processo de conversão. Todos os dias nós estamos nos convertendo. E o discípulo, ele caminha com Cristo mediante a fé em Jesus. Ele caminha com o objetivo também de fazer discípulos, de anunciar as boas novas da salvação a partir dessa ótica do reino nesse discipulado. Kate Phillips faz questão de dizer que o verdadeiro discipulado cristão é um relacionamento com Cristo. É um relacionamento com as coisas do reino de Deus, é um relacionamento com a vontade de Cristo, com o querer de Cristo, com a obra de Cristo. É um relacionamento que conduz o aluno a esse discipulado e a crescer em Jesus. Ou seja, nós somos conduzidos a partir dessa ótica do reino de Deus. Mark David, no seu texto Discipulado, publicado pela editora Fiel, ele apresenta para a gente que os discípulos são aqueles que seguem a Jesus. São aqueles que seguem a visão do reino de Deus. O discípulo é aquele que ama em amor e obediência à obra de Cristo. O discípulo tem um foco central em Jesus. Ele vive para a glória de Cristo. E, gente, eu espero ter contribuído com você. Se eu te ajudei na aula de hoje, se essa aula edificou a tua vida, por favor, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, acompanhe o nosso Ministério Pastoral, se torne um dos nossos alunos se inscrevendo aqui no canal e, claro, envie esse vídeo para edificar mais vidas em Jesus. Estamos quase chegando aí aos 100 mil alunos e eu conto com você em Cristo. E se você está afastado de Jesus e de repente quer voltar para Cristo, se tornar um discípulo, fazer parte do reino, você pode fazer isso. Deixa aí teu comentário no vídeo abaixo, dizendo eu quero aceitar Jesus, nós vamos orar por você. Ou então utiliza o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você, só você preencher o cadastro e nós vamos te orientar a chegar próximo de uma igreja mais perto da tua casa em Jesus. Como dica de leitura, eu utilizei o texto Discipulado Dinâmico da editora Betânia, pode te ajudar muito a crescer em Jesus nessa ótica do discipulado. Também utilizei o material do Kate Phillips, a formação de um discípulo, esse material pode te ajudar muito, da editora Vida. Também utilizei como base o texto Discipulado do Mark David, da editora Fiel, para ter uma perspectiva e ótica sobre o discipulado. Também utilizei o texto do Dietrich Bonhoeffer, o Discipulado. Esse texto é um clássico que vale a pena você ter em mãos, da editora Mundo Cristão. Outro texto também utilizei e citei também em sala de aula com você, é o Verdadeiro Discipulado, ou o Discípulo Verdadeiro, da editora Mundo Cristão, do William McDowell. Essa aqui é a segunda edição e pode te ajudar a ter um acréscimo em Jesus. Sobre as bem-aventuranças, também utilizei o material do pastor Hernandes Dias Lopes, A Felicidade ao Seu Alcance. Essa perspectiva é uma exposição sobre as bem-aventuranças. Esse material é muito legal, pode te ajudar a crescer. Também utilizei o material do Russell Shedd, A Felicidade Segundo Jesus, uma perspectiva sobre as bem-aventuranças e essa visão do reino de Deus. Também como base, dica de leitura que vamos utilizar nesse trimestre, Teu é o Reino, uma teologia sistemática sobre a oração do Senhor, da editora Russell Shedd, material fantástico que pode te ajudar a crescer, e o Evangelho do Reino de Deus, estudos bíblicos sobre o Sermão do Monte, sobre o Reino de Deus, de George Led. Esse material é da editora Shedd. Gente, eu espero ter ajudado você hoje em sala de aula. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, a lição de número 2 da classe dos adultos. Que Deus em Cristo edifique você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.